Então vamos dar sequência a mais um bloco do nosso SBDcast. Agora a gente vai falar sobre unhas com o nosso expert, Dr. Tiago. Tiago, doença de unha, todo mundo só lembra de micose. Então, se a unha tá amarela, se a unha tá verde, se a unha tá grossa, se a unha caiu, tudo é micose. Então, explica pra gente quais que são as diferenças. É isso, você tem razão. E engraçado que no consultório chega o paciente, antes de você examinar, ele já te dá o diagnóstico. Não, eu tô com micose na unha, e é isso que você falou. O aspecto dela é o mais variado, mas para ele é sempre micose. Acho que o que é importante é entender que uma vez que você comece a tratar aquele quadro, não tá respondendo tão bem, já acende um sinal de alerta, sabe? Porque, logicamente, a micose, ela simula qualquer doença. Então, você não consegue, muitas vezes, descartar no primeiro momento que não seja. A gente tem exames que a gente vai lançar a mão ali para poder ter essa informação, mas muitas vezes você vai tratar aquele quadro e pede para a gente retornar lá em 3 meses, 4 meses, mas você começa a ver muito arrastado, já descarta. Mas tem vezes também que você olha e não tem nada a ver com o quadro de onychomicose. É difícil, às vezes, para paciente que não está acostumado a identificar, mas a gente vê no consultório pacientes que, agora recentemente veio uma menina que a família inteira é médica, ela é médica, e eu tô assim muito chateada porque eu tô com uma micose há 1 ano e eu, como médica, não consigo tratar uma micose. Mas tá estranha essa história. Aí quando você vai examinar, na verdade é uma retroníquia, que vai dar um amarelamento da unha. Mas visualmente, pra gente que bate o olho, já sabe que não é uma micose, mas você vê que às vezes o diagnóstico tá errado. Uma outra coisa também é a onicólise, né? A onicólise traumática é o dia a dia, acho que depois da onicomicose é o que mais vem no consultório, e basicamente vai dar um amarelamento. Uma vez que você descola aquela lâmina, ela vai deixar uma tonalidade amarela. E esse amarelamento vai ser confundido com micose. Aí fica ali tratando por longos períodos. E o pior é porque essa paciente, geralmente, ela vai começar a cutucar aquela região. Acho que o grande problema, a gente tem que tentar colocar na cabeça do paciente, é não mexer, não cutucar, não palitar. Porque nisso que ele vai mexendo, para tentar tirar aquela massinha que ele identifica que é o fungo que está por baixo, ele vai aumentando aquele descolamento. E agora essa micose que era pequena, a falsa micose, está grande e, na verdade, é um descolamento. O que eu vejo também que é difícil a gente convencer os pacientes do que é trauma de unha. Porque ele fala, não, mas eu não bati, eu não caí, enfim. Você convencer que é o bendito sapato que ela ama, que ela usa com extrema frequência e que aquele trauma repetido, né? E aí também você deixa de usar o sapato 1 mês, 2 meses, também não vai adiantar nada. Às vezes, eu acho que unha e cabelo também, a gente trabalha com 2 áreas que é um pouquinho mais complicado, porque você tem que dar a primeira consulta, sentar com o paciente e explicar que o resultado vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, então não é tão rápido. E quando você quer fazer um teste, não vai ser tirando o calçado por 1 semana que vai resolver. Então a gente vê muitas vezes o paciente com um hematoma em subunguial. Aí você vê aquele clássico de que teve um trauma, mas pro paciente ele nega, não. E aí você vai ver, é aquele sapato que não é anatômico, que tá traumatizando ali na frente. Uma outra coisa que a gente observa muito é o formato dos dedos. Então ele tem um formato que não é o convencional e vai ficar traumatizando, porque o calçado é feito de um molde padrão, né? E aí vai ter um trauma sobre um outro dedo. Uma coisa que eu vejo muito também é onicólise traumática, daquela hiperceratose traumática, que a gente chama friccional no 5º dedo, que é pelo calçado, e o paciente fala que é fungo, e até você convencer, às vezes eu lanço mão de fazer um exame, fazer um clipping, mandar para mostrar, olha, que não tem fungo, porque senão o paciente não compra a ideia com você. E ele fica batendo o exame da unha. A gente faz como se fosse uma biópsia, né? Tira um pedaço da unha e manda para o laboratório analisar no microscópio. Nesse exame a gente consegue ver se tem fungo ou não, né? Exato. E às vezes o 5º até dedinho tem. sofre, né? O 5º dedinho que é mais espreme o sapato, é o que Exato. fica mais grossa a unha, E que é além essa de hiperceratose. engrossar, ela também pode ficar escura. Então, pra ele, tudo que ele quer, a unha tá escura e tá grossa, é fungo. E, na verdade, dificilmente é. Mas daí a gente tem que lançar também alguns recursos, como a dedeira de silicone. Que aí, o paciente não vai ficar com aquela agradável, é desconfortável. Só que a única forma que eu tenho de proteger aquela unha até ter recuperação. Então, a
gente consegue manipular alguns cremes, né, queratoríticos para dar uma afinada naquela unha, mas eu tenho que proteger. Mas, de novo, se o paciente não acreditar naquilo ali, ele não adere ao tratamento e aí não tem resposta. E às vezes a unicólise, que é esse descolamento da unha que acontece por trauma, pode nem ser o paciente que faz, né? Na mão, por exemplo, a unha pode ser um pouco mais frágil e dobrar e descolar um pouco mais, mas a manicure pode também tirar com a espátula e quando vai descolando, vai empurrando aquela unha mais para trás e a unha leva tempo para crescer. Então... Por isso que tem sido muito legal essa nossa aproximação com as manicures, né, Thiago? Exato. A gente, lá na clínica, o Thiago trabalha com a gente tem se aproximado com cursos, com orientação. Eu acho que cada vez mais a gente precisa disso, né? Esse BD como um todo, assim, se aproximar de várias dessas profissionais, para que, inclusive, assim como no cabelo, elas, às vezes, os cabeleireiros veem uma lesão antes da gente, que na unha é da mesma forma. Eu tô fazendo a tua unha aqui, eu vejo que ela não era assim. Alguma coisa tá estranha. O enfoque, é isso que você falou, ele tem que ser a promoção em saúde muito mais amplo do que só ali no médico nesse caso. Porque, querendo ou não, a gente acaba entrando em contato com o paciente a cada, como eu falei, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas a paciente vai na manicure, vai na podóloga, vai na pedicure. Esse ciclo, ela vai ser... Tem gente que vai ser toda semana. E aí, aquela velha história. Elas trocam confidência, elas têm uma relação ali que já conhece. E aí, isso aqui, essa manchinha aqui não tinha. Essa alteração aqui você não tinha. Porque... querendo ou não, o paciente às vezes está na correria, não para prestar atenção na sua unha, principalmente do pé. A unha da mão até a gente olha um pouco mais, mas a unha do pé você não olha. E aí essa profissional vai ajudar. Isso aqui, você procurou um atendimento? Então essa parceria é muito importante. Até porque muitas vezes o esmalte cobre, né, a unha, então a paciente em casa não vai ver. Exato. E ela nem tá prestando atenção enquanto a manicure tá fazendo. Então, que realmente quem vai observar é a manicure, que são nossas fiéis parceiras. E as podólogas. E as podólogas, não lógico. Há quem trate unha sem saber ter Sim, uma boa parceria com os podólogos. Isso é fundamental. Uma dica que eu ia dar é com isso do trauma, se você tira o seu pé do sapato e coloca o sapato do lado e vê que o formato é incompatível, não insista, né? Vai ser difícil você moldar o seu pé. Pode ser bonito, mas não é pra você. Não vai ser pra você. Você precisa ter um pé mais largo, fica com ele todo esmagado, né? Sobretudo as mulheres, né? Pois é, essa coisa, eu acho que tem mudado bastante, né? Eu tenho visto, engraçado, né? Muita paciente que tá adotando, pelo menos no dia a dia, sapatos mais abertos, não tem todo aquele bico fino. Eu acho que a moda vem trabalhando nisso também, e isso é importante porque acaba sendo mais interessante pensando em saúde pro pé daquela paciente. Eu acho que o próprio conceito, assim, de bem-estar acabou se tornando, né? Tem certos sacrifícios que não fazem muito sentido, né? Ou que faziam antigamente, mas hoje a gente visa mais o conforto, né? O bem-estar. E, Thiago, fala um pouquinho sobre unhas frágeis, que é tão comum, né? As pacientes viciam no esmalte, viciam naquela extensão em gel. O que você tem para falar pra gente sobre unha frágil? Então, agora que a gente estava falando a respeito desse trauma, você acabou de comentar que o paciente, né, então ele quer adotar ali uma questão de esmalte, para deixar uma questão estética, né? A gente tem que tomar cuidado porque, a primeira coisa, chega muito nosso paciente no consultório relatando que a unha tá fraca. Eu tenho síndrome da unha frágil, ele já passou por diversos profissionais. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que não é tão simples assim o diagnóstico, né? Falar em unha frágil, eu tenho que ter descartado as outras causas. Porque a definição, na verdade, é aquela unha que está desidratada, é aquela unha que está realmente desprotegida, mas sem uma causa identificada. E eu falo isso até porque você tinha comentado anteriormente, a questão da doença celíaca. Muitas vezes, por exemplo, ainda tem alguns estudos que questionam essa questão de reposição com biotina, com zinco, a gente tem lá coenzima, a gente tem ômega 3, mas isso tudo no consultório a gente às vezes acaba colocando em uma situação ou em outra, porque, por exemplo, biotina, a gente tem já uma comprovação de que pacientes que usam anticonvulsivantes, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com, né, esse quadro, como você falou, celíaco, ele vai ter uma absorção menor da biotina. E aí, obviamente, que ele vai refletir isso no cabelo, na unha. Então, a investigação tem que ser um pouco mais ampla para realmente a gente ter uma resposta em relação à unha frágil. Gente, obrigada. Esse nosso SBDcast vai ser mais um sucesso. Obrigada pelos conhecimentos, pelo tempo de vocês. Foi sensacional. Muito obrigada.